Para ler como um escritor. Capítulo 10. Aprender com Tchekov. No fim dos anos 1980, eu lecionei em uma faculdade que ficava a 2 horas e meia da minha casa. Então eu viajava até lá uma vez por semana, passava a noite e depois voltava. Durante quase todo o inverno, viajei de ônibus. Pior parte era esperar na estação de New Rockelle. Como o ônibus se atrasava frequentemente, eu acabava passando ali, em média, 40 minutos por semana. Embora a estação de ônibus fosse uma loja de esquina envidraçada, nenhuma das janelas se abria assim, o ar só se movia quando alguém entrava pela porta. Havia um balcão de venda de passagens, uma parede com revistas masculinas, um telefone e uma prateleira de doces empoeirados. A estação nunca estava cheia, o que não chegava a ser um consolo quando metade das pessoas ali dava a impressão de que estourariam meus miolos com prazer, só pela chance de encontrar 1 ou 2 Valiums em minha bolsa. Em geral, eu comprava um refrigerante e um biscoito doce gorduroso para me animar e lia a revista People, porque tinha medo de perder contato com o meu ambiente por mais tempo que o necessário para ler um artigo daquele tipo. Atrás do balcão trabalhava um homem de cerca de 60 anos e uma mulher de cerca de 50 anos. Durante todo o tempo que passei ali, nunca os vi trocar uma única palavra que não fosse sobre o serviço. Atrás deles havia uma televisão constantemente ligada. E vou lhes dar uma ideia do tipo de inverno que passei, ao dizer que foi na TV da estação de ônibus que eu vi a Challenger explodir as primeiras 10 vezes. Eu passava por um período difícil em minha vida e cada minuto a mais longe de casa e da minha família era penoso. Por fim, o ônibus chegava com 1 ou 2 motoristas que se revezavam, uma jovem e detestável, que parecia mergulhar numa espécie de transe entre New Bern e New Paltz, e avançava cada vez mais devagar pela rodovia, e o mais velho e mais amável, que parecia o vilão de um melodrama vitoriano, e gostava de um spray que cheirava com mistura de bala de cereja e repelente. O ônibus gastava meia hora, parando em pontos em Westchester, antes mesmo de entrar na estrada. Assim que eu me instalava e terminava meu refrigerante, meus biscoitos e a revista, começava a ler os contos de Anton Tchekov. Era o meu ritual e a minha recompensa. Eu retomava onde havia parado na semana anterior, através de volume após volume das traduções de Constance Garnet, e nunca precisei ler mais do que 1 ou 2 páginas para começar a pensar que talvez as coisas não fossem assim tão más. Os contos eram não apenas profundos e belos, mas também envolventes, de modo que eu terminava um e me via miraculosamente cerca de 1 hora a mais, perto de casa. No entanto, havia mais do que a distração. O tempo passava de maneira tão indolor e agradável. Uma sensação de conforto me tomava, como se naqueles 30 minutos tivessem me embarcado numa nave espacial e me mostrado o mundo todo, um mundo cheio de sofrimentos, ao mesmo tempo diferente e muito mais parecido com o meu próprio, também cheio de promessa. Era como se tivesse sido permitido compartilhar uma inteligência ampla, bastante para abarcar motoristas de ônibus e drogados de estação, uma visão tão penetrante que eu poderia ter continuado a ver aqueles astronautas muito depois que seu penacho de fogo tivesse desaparecido da tela. Comecei a pensar que talvez nada fosse um desperdício, que um dia eu poderia fazer alguma coisa com o que estava me acontecendo, usar até a estação de ônibus de New Rockelle, de algum modo, em meu trabalho. Lendo Tchekov, eu me sentia não exatamente feliz,
mas tão perto da felicidade quanto eu sabia que poderia chegar. E ocorreu-me que esse era o prazer e o mistério da leitura, bem como a resposta aos que dizem que os livros vão desaparecer. Por enquanto, os livros continuam sendo a melhor maneira de levar-nos a grande arte e seus consolos conosco em um ônibus. Na primavera, na última aula do curso, eu viajava para dar. Meus alunos me perguntaram se eu tivesse uma mensagem final a lhes dar sobre a escrita, qual seria ela? Falavam um pouco de brincadeira, em parte porque nessa altura sabiam que sempre que eu dizia algo sobre a escrita, e muitas vezes quando passávamos para outro assunto completamente diferente, eu frequentemente fazia restrições e até apresentava contra-exemplos, provando que o contrário podia ser igualmente verdadeiro. Até certo ponto, contudo, falavam a sério também. Havíamos avançado bastante. De vez em quando, minha impressão era que, às 9 horas da manhã de toda quarta-feira, naufragávamos e íamos dar juntos em alguma ilha. Agora eles queriam uma lembrança, um fragmento de concha para levar para casa. Ainda assim, pareceu quase impossível desencavar aquele último conselho. Muitas vezes desejei entrar em contato com ex-alunos e dizer: lembra-se de tal e tal coisa que eu lhe disse? Bem, eu retiro aquilo. Eu estava errada. Dada a dificuldade de fazer qualquer declaração simples verdadeira, decidi que poderia igualmente dizer a primeira coisa que me viesse à cabeça, que foi isto. O mais importante, eu lhes disse, era observação e consciência. Mantenha os olhos abertos, veja com clareza, pense sobre o que vê, pergunte a si mesmo, o que isso significa? Depois vieram as restrições e os contra-exemplos. Eu não estava sugerindo que a arte devia ser necessariamente descritiva, literal, autobiográfica ou confessional. Tampouco se deveria negligenciar a imaginação como instrumento investigativo. A Distância da Lua, conto de Ítalo Calvino sobre um tempo mítico em que era possível chegar à Lua subindo por uma escada na Terra, sempre me pareceu uma obra de aguda observação e precisão. Se a perceptividade, no sentido literal, fosse o critério da genialidade, que deveríamos fazer com relação a Milton? Ainda assim, na maioria dos casos, continua sendo um fato. Quanto mais amplo e mais profundo o seu escopo de observação, melhor, mais interessante e mais verdadeiro será o que você vai escrever. Meus alunos olhavam para mim e bocejavam. Era de manhã cedo. Eles tinham ouvido aquilo antes. Talvez eu não o tivesse repetido, ou ao menos não com tanta convicção, se não tivesse passado o ano lendo todo aquele Chekhov, todos aqueles contos iluminados com a mais profunda e mais ampla observação da vida, ao mesmo tempo compassiva e desapaixonada, que conheço. Já descrevi o que a leitura dos contos de Chekhov fazia por mim, um pouco daquilo de que me salvavam e o que me proporcionavam. Mas o que eu tenho que acrescentar agora é que, depois de algum tempo, comecei a perceber uma coisa estranha. Digamos que eu tivesse acabado de dizer a um aluno de criação literária que uma possível razão para a turma ter tido dificuldade em distinguir seus dois personagens principais era que eles se chamavam Mickey e Mac. Não estava dizendo que os dois grandes amigos em seu conto não podiam ter nomes parecidos. Mas, dada a ausência de outras características distintivas, talvez fosse melhor, tendo em vista a clareza, chamar um de Frank e outro de Bill. O aluno pareceu gostar dessa solução simples para um problema difícil. Fiquei feliz por ter ajudado.
Mais tarde, quando meu ônibus arrancou de La Roquette, comecei a ler Os Dois Volódias, de Tchekov. Neste conto, uma jovem chamada Sofia se ilude com a ideia de que está apaixonada por seu velho marido, Volódia. Depois se convence de que está apaixonada por um amigo de infância, também chamado Volódia. No final, nós havemos ser consolada por uma irmã adotiva que se tornou freira e que lhe diz que nada disso teve importância, tudo isso passaria e Deus a perdoaria. Que os dois homens tenham o mesmo nome não é o ponto central do conto. Aqui, como em toda a obra de Tchekov, nunca é exatamente um ponto central. O que sentimos é antes que estamos compreendendo o coração dessa mulher e o que ela percebe como sua desgraça intolerável. Que esteja apaixonada, ou não, por dois homens chamados Volódia. É simplesmente um fato em sua vida. Na semana seguinte, sugeri a outra aluna que o que tornava seu conto tão confuso eram as múltiplas mudanças de ponto de vista. É apenas uma história de 5 páginas, disse. Não Rashomon. E naquela tarde li Gusev, de Tchekov, que fala de um marinheiro que morre no mar. O conto começa do ponto de vista do marinheiro. Depois se transforma em longos trechos de diálogo entre ele e outro homem moribundo. Quando Gusev morre, uma outra regra que fiquei feliz por não ter ensinado a meus alunos era que não se pode escrever uma história em que o narrador ou o personagem de cujo ponto de vista ela é contada morre. A perspectiva muda para a dos marinheiros que o sepultam no mar e depois a do peixe-piloto que vê seu corpo cair, depois para a do tubarão que vem investigar, até que finalmente, como escreveu certa vez um aluno meu, temos a impressão de estar vendo através dos olhos de Deus. É quase impossível descrever ou resumir o final desse conto. Assim citarei os últimos parágrafos para mostrar o que provavelmente não precisa ser mostrado. Quanto teria sido perdido se Tchekov seguisse as regras. Afundou rapidamente. Terá chegado ao fundo? Até o fundo, dizem. É quase uma légua. Ao cabo de 8 ou 10 braças, começou a descer mais devagar, balançando de forma ritmada, como que hesitando, e arrastado por uma corrente, deslizou mais para o lado do que para baixo. Encontrou então pelo caminho um cardume de peixes, a que chamam pilotos. Ao verem o corpo escuro, os peixes estacaram petrificados e todos juntos deram meia volta e desapareceram. Em menos de 1 minuto eles voltaram, velozes como flechas, começaram a zigue-zaguear na água em torno de Gusev. Depois disso, outro corpo escuro apareceu. Um tubarão. Nadou por debaixo de Gusev, lenta e dignamente, sem demonstrar interesse, como se não o notasse. Depois afundou um pouco mais, virou-se de barriga para cima, refestelando-se na água morna e transparente, e abriu preguiçosamente as mandíbulas com 2 fileiras de dentes. Os peixes-pilotos estão encantados. Param para ver o que virá a seguir. Depois de brincar um pouco com o corpo, o tubarão, indiferente, tocou-o ligeiramente com os dentes e a lona se rasga em toda a extensão da cabeça aos pés. Um dos pesos se solta, arrastando os pilotos, bate nas costelas do tubarão e vai rapidamente para o fundo. Lá em cima, nesse momento, as nuvens acumulam do lado onde o sol se põe. Uma parece um arco do triunfo, outra um leão, uma terceira uma tesoura. Detrás das nuvens um raio se projeta, largo e verde, e se estende até o meio do céu. Pouco depois outro raio, violeta, estende-se ao lado do verde. Ao lado deste um dourado e depois um rosado.
O céu tinge-se de um lilás suave. Olhando esse céu maravilhoso, como que, encantado, o oceano fica, a princípio, aborrecido. Mas pouco depois ele próprio adquire cores suaves, alegres, apaixonadas, difíceis de nomear na língua humana. Por volta da mesma época, eu disse a meus alunos que deveríamos, idealmente, ter alguma noção do tema de uma história. Em outras palavras, como tantas vezes se diz em oficinas, essa é a história de quem? Oferecer ao leitor essa simples informação, disse eu, não era realmente dar muito. Um pouco de clareza de foco não custava nada ao escritor e era 100 vezes lucrativo para o leitor. E foi mais ou menos nessa mesma ocasião que li pela primeira vez Na Ravina, em que não percebemos que a menina camponesa, Lipa, é a nossa heroína antes de chegar quase metade do conto. Além disso, a história gira em torno da morte de um bebê, exatamente o tipo de incidente que aconselho meus alunos a evitar, por ser tão difícil escrever bem sobre ele, sem sentimentalismo. Aqui está, não tenho nenhuma desculpa pedagógica para citar este trecho. Incluo apenas por admirá-lo tanto. A cena extraordinariamente encantadora em que Lipa brinca com a criança. Lipa brincava com um bebê que lhe nascera antes da quaresma. Era uma criança pequena, magra, e dar pena. E era até estranho que pudesse berrar, olhar em torno, ser considerada um ser humano e até chamar-se Niquifor. Ele ficava deitado no berço e Lipa afastava-se até a porta e dizia-lhe, inclinando-se numa cortesia: Bom dia, Niquifor. Anixinite. Depois corria para ele, cobria-o de beijos. Voltava para a porta, fazia outra saudação e tornava a dizer: Bom dia, Niquifor Anixinite. O bebê levantava as perninhas vermelhas, seu choro era entremeado de riso, como de um carpinteiro, Elizarov. Nessa altura eu havia aprendido minha lição. Comecei a dizer aos meus alunos para ler Tchekov, em vez de me dar ouvidos. Invocava o nome de Tchekov com tanta frequência que uma aluna, desagradada, acusou-me de tentar forçá-la a escrever como ele. Não satisfeita, declarou que estava enjoada de Tchekov, que havia muitos escritores melhores que ele e, quando lhe perguntei quem, respondeu Thomas Pynchon. Eu disse que considerava ambos os escritores muito bons, reprimindo um intenso desejo de correr até o corredor e perguntar a todos os professores quem era melhor, Tchekov ou Pynchon. E só não o fiz porque, pelo menos, é o que gostaria de pensar. A experiência de ler Tchekov, além de iluminadora, ensinava a humanidade. Ainda assim, havia algumas coisas que eu pensava saber. Semanas mais tarde, sugeri a outro aluno que ele talvez devesse repensar a decisão de mostrar seu personagem pegando o revólver no último parágrafo do conto, estourando a própria cabeça, sem nenhuma razão para isso. Não era que algo assim não pudesse acontecer, mas parecia tão inesperado, tão melodramático. Talvez se ele preparasse o leitor, mesmo muito ligeiramente, se insinuasse que seu personagem, mesmo que não pensasse em suicídio, era pelo menos capaz disso. Algumas horas depois, entrei no ônibus e li o final do Volodya. Volodya enfiou o cano do revólver na boca, encontrou o que lhe pareceu ser o gatilho e apertou. Depois sentiu outra saliência e tornou a apertar. Tirou o cano da boca, limpou na gola do casaco, examinou a trava. Nunca antes tivera uma arma nas mãos. Parece que é preciso levantar isto, pensou. Sim, parece que é isso. Volodya voltou a enfiar o cano na boca, prendeu-o com os dentes e apertou algo com o dedo. Ouviu-se o estrondo de um tiro.
Algo bateu com muita força em sua nuca, e ele caiu sobre a mesa de cara contra os copos e garrafas. Depois viu seu pai usando uma cartola com uma larga fita preta de luto por uma senhora de Menton, abraçá-lo com os 2 braços, e ambos caíram de cabeça em um precipício muito fundo, muito escuro. Depois tudo ficou borrado e desapareceu. Até esse momento não tivéramos nenhuma indicação de que Volodya estava preocupado com alguma coisa, além da perspectiva dos exames escolares e uma paixonite comum de adolescente por uma coquette mulher mais velha. Nem tínhamos ouvido falar muito do seu pai, exceto pelo fato de que Volodya culpa sua frívola mãe de ter esbanjado o dinheiro dele. O que parecia estar em jogo aqui era muito mais sério que uma questão de nomes parecidos e pontos de vista divergentes. Pois, como qualquer pessoa que tenha frequentado uma aula de criação literária sabe, o essencial em uma oficina de ficção é a motivação. Queixamo-nos, criticamos, dizemos não entender por que esse ou aquele personagem diz ou faz alguma coisa, como atores que seguem a técnica de atuação realista de Strasberg. Perguntamos: qual é a motivação? Tudo isso se baseia, claro, na suposição reconfortante de que as coisas, na ficção como na vida, são feitas por uma razão. Mas aqui estava Chekhov, contando-nos que, como talvez já tivéssemos notado, as pessoas muitas vezes fazem coisas terríveis e irrevogáveis, sem absolutamente razão alguma. Mal eu havia assimilado esse fragmento crítico de informação, por acaso li uma história enfadonha, que me convenceu de que eu estivera não só superestimando, como também supersimplificando a profundidade e as complexidades da motivação. Como eu poderia ter pedido para saber exatamente como certo personagem se sente em relação a outro, quando, como o narrador de uma história enfadonha, revela a cada página, nossos sentimentos pelos outros podem ser vagos, mutáveis, até contraditórios, ocultos nos mais hábeis disfarces, até de nós mesmos. Chekhov estava me ensinando a ensinar, mas eu continuava muito lenta em aprender. Os erros e as revelações continuaram. Eu sempre pusera e provavelmente até dissera que a insanidade não é um estado especialmente feliz. Talvez em geral isso seja verdade, mas como Chekhov está sempre nos lembrando, em geral, não é sempre. Para Kovarin, o herói de O Monge Negro, as visitas de um monge imaginário são os momentos mais doces, acolhidos, com maior alegria em sua vida, sob outros aspectos insatisfatórios. E que dizer sobre a suposição de que, na vida e na ficção, um personagem louco deveria agir como louco, ou pelo menos fazer algo capaz de sugerir algum grau de desequilíbrio. Não cobrem que afora esses ataques alucinatórios, em um episódio juvenil de transtorno nervoso, é um professor universitário, um marido, um membro atuante da sociedade, um homem cuja consciência da própria mediocridade só é aliviada por suas conversas com um monge fantasmagórico que lhe assegura que ele é um gênio. Lendo outro conto, O Marido, lembro de ter me perguntado: qual é o sentido de escrever uma história em que tudo é pútrido, todos os personagens são terríveis e praticamente nada acontece, nada muda? No conto Shalikov, o coletor de impostos observa sua mulher desfrutando um breve momento de prazer ao dançar numa festa. Tem um ataque de ciúme e a chantageia para que deixe o baile e volte à prisão de suas vidas partilhadas. Assim termina o conto. Anna Pavlovna mal podia andar. Continuava sob a influência da dança, da música, da conversa, das luzes e do barulho. Perguntou a si mesma
enquanto caminhava, por que Deus a fizera sofrer assim? Sentia-se infeliz, insultada e sufocando de raiva enquanto ouvia os passos pesados do marido. Estava calada, tentando pensar na palavra mais ofensiva, cáustica e maldosa que pudesse lançar a ele, ao mesmo tempo em que tinha plena consciência de que nenhuma palavra podia penetrar sua couraça de coletor de impostos. Que importância dava ele às palavras? Seu inimigo mais cruel não poderia ter tramado para ela uma posição mais impotente. Enquanto isso, a orquestra tocava, e a escuridão estava cheia das músicas mais vibrantes, mais embriagadoras. O sentido, e novamente não há sentido convencional, é que num pequeno número de páginas a cortina que oculta essas vidas foi puxada, revelando-as em toda sua impotência, raiva e rancor. O sentido é que a vida continua inalterada. Por que então a ficção deveria insistir que grandes reviravoltas devem sempre, convenientemente, ocorrer? E finalmente, esta revelação. Num ataque de irritação, eu disse a meus alunos que os sofrimentos dos pobres são mais impressionantes e dignos de nossa atenção que os vagos dissabores dos ricos. Assim foi com certa mortificação que li O Reino de uma Mulher, um delicado e comovente conto sobre uma mulher rica e solitária, nada menos que a proprietária de uma fábrica, que se vê atraída por seu capataz, até que um comentário casual de um membro de sua própria classe a desperta para a impossibilidade da situação. Quando terminei o conto, senti que havia sido contestada, não só em minhas afirmações mais petulantes sobre a ficção, como também em minhas suposições mais básicas sobre a vida. A verdade era algo que Tchekov havia visto e que eu, com toda a minha conversa vã sobre observação, tinha de algum modo deixado passar. Se você fere uma mulher rica, ela sangra exatamente como uma porca. Que não quer dizer que Tchekov não soubesse muito bem que, sendo o mundo como é, os pobres são feridos com mais frequência e mais profundidade. E agora, já que estamos falando da vida, uma breve digressão sobre Tchekov. Quando morreu de tuberculose aos 44 anos, Tchekov havia escrito, além de suas peças de teatro, cerca de 600 contos. Era também médico, supervisionou a construção de clínicas e escolas, foi atuante no Teatro de Arte de Moscou, casou-se com a famosa atriz Olga Knipper, visitou a famigerada prisão da ilha Sakhalin, escreveu um livro a respeito. Uma vez, quando alguém lhe perguntou qual era seu método de composição, Tchekov pegou um cinzeiro. Este é meu método de composição, disse. Amanhã vou escrever um conto chamado O Cinzeiro. Suas cartas estão cheias de reflexões reveladoras imensamente úteis sobre a escrita em geral e, em particular, sobre a objetividade que o escritor precisa ter, a importância de ver com clareza, sem julgar, certamente sem pré-julgar, sobre como o escritor precisa ser um observador imparcial. Que o mundo fervilha com escória masculina e feminina é perfeitamente verdadeiro. A natureza humana é imperfeita, mas pensar que a missão da literatura é colher o grão puro no monte de estrume é rejeitar a própria literatura. A literatura artística é assim chamada porque descreve a vida como realmente é. Sua meta é a verdade, incondicional e genuína. O escritor não é um confeiteiro, nem um comerciante de cosméticos, nem um artista do teatro de variedades. É um homem compelido pela necessidade de cumprir seu dever e por sua consciência. Para um químico, nada na terra é sujo. Um escritor deve ser tão objetivo quanto um químico. Parece-me que o escritor não deveria tentar resolver questões como as de Deus, do pessimismo. Sua obrigação é apenas descrever aqueles que têm falado ou pensado
sobre Deus e o pessimismo. Como e em que circunstâncias? O artista não deveria ser o juiz de seus personagens e de suas conversas, mas apenas um observador imparcial. Você está certo ao exigir que um artista tome uma atitude inteligente em relação à sua obra, mas está confundindo duas coisas: resolver um problema e formulá-lo corretamente. Só esta segunda coisa é obrigatória para o artista: formular o problema corretamente. Você ataca minha objetividade, chamando-a de indiferença pelo bem e pelo mal, falta de ideias ideais e assim por diante. Você gostaria que eu, ao descrever ladrões de cavalos, dissesse: roubar cavalos é um mal? Mas isso é sabido desde sempre, sem que eu precise dizê-lo? Deixe-me que o júri os julgue. Cabe-me simplesmente mostrar que tipo de gente eles são. Eu escrevo: vocês estão lidando com ladrões de cavalo. Portanto, permitam-me dizer-lhes que não são mendigos, mas gente bem alimentada, gente de um naipe especial, e que roubo de cavalos não é simplesmente roubo, mas paixão. É claro que seria agradável combinar arte com o sermão, mas para mim pessoalmente isso é impossível, dadas as condições da técnica. Você vê, para descrever ladrões de cavalos, em 700 linhas, preciso falar e pensar o tempo todo em seu tom e sentir em seu espírito. De outro modo, o conto não seria tão compacto como todo conto deve ser. Quando escrevo, confio inteiramente no leitor para acrescentar por si próprio os elementos subjetivos que faltam à história. E agora uma citação final que, dado o número de vezes em que fiz afirmações e fui obrigada a me retratar uma semana depois, impressionou-me especialmente. É hora de os escritores admitirem que nada neste mundo faz sentido. Só tolos e charlatães pensam que sabem e compreendem tudo. Quanto mais estúpidos são, mais amplos supõem ser seus horizontes. E se um artista decide declarar que não entende nada do que vê, isso por si só constitui uma considerável clareza na esfera do pensamento e um grande passo adiante. Todo grande escritor é um mistério, ainda que apenas porque algum aspecto de seu talento permanece para sempre inefável, inexplicável e assombroso. A simples população da imaginação de Dickens, a arquitetura fantástica que Proust constrói a partir de momentos minuciosamente examinados. Perguntamos a nós mesmos: como pode alguém fazer isso? E é claro, diferentes qualidades da obra assombrarão diferentes pessoas. Para mim, o mistério de Chekhov é, antes de mais nada, de conhecimento. Como pode ele saber tanto? Ele sabe tudo que nos orgulhamos de ter aprendido e muito mais. Festa do Santo Dia, uma história sobre uma mulher grávida. É cheia de observações sobre a gravidez que eu pensava serem segredos que só grávidas conheciam. O segundo mistério é como, sem jamais ser direto, ele comunica o fato de que não está descrevendo o mundo, ou como as pessoas deveriam ver o mundo, ou como ele, Anton Chekhov, vê o mundo, mas apenas o mundo que um ou outro personagem habita durante certo espaço de tempo. Quando os personagens são desprovidos de atrativos, nunca sentimos o autor se escondendo atrás dele, espichando a cabeça para o lado para dizer: isso não sou eu, isso não sou eu. Nunca sentimos que Gurov, o herói de A Senhora do Cãozinho, é Chekhov, embora por tudo que sabemos, nada o impeça de ser. O que sentimos é antes que estamos vendo a vida de Gurov, sua vida transformada. Chekhov está sempre, como dizem suas cartas, trabalhando do particular para o geral. Para mim, porém, o maior mistério é essa questão, a que ele está sempre aludindo em suas cartas,
a necessidade de escrever sem julgamento, não dizer roubar cavalos é um mal, não ser o juiz dos próprios personagens e de suas conversas, mas sim observador imparcial. Certamente Tchekov não vive sem julgamento. Não sei se alguém o faz, ou se isso é sequer possível, exceto para os psicóticos e monges zen que se exercitaram para suspender toda a reflexão, seja moral ou de outros tipos. Minha impressão é que viver sem julgamento é provavelmente uma má ideia. E, mais uma vez, nada disso é exigido do escritor. Balzac julgava todas as pessoas e achava que quase todas deixavam a desejar. A mesquinhez delas e a ferocidade de seu ultraje é parte da grandeza de sua obra. Mas Tchekov acreditava e punha essa ideia em prática mais do que qualquer escritor em que eu possa pensar, que julgamento e preconceito são incompatíveis com certo tipo de arte literária. É por isso que, por razões que ainda não posso realmente explicar, sua obra me reanimava de maneiras que a de Balzac simplesmente não conseguia. Antes de terminar, gostaria de citar o resumo que Vladimir Nabokov fez de sua leitura do conto A Senhora do Cãozinho de Tchekov. Todas as regras tradicionais para a narrativa de histórias foram violadas neste maravilhoso conto de cerca de 20 páginas. Não há nenhum problema, nenhum clímax, nenhum sentido no fim. E é um dos contos mais magníficos jamais escritos. Repitamos agora as diferentes características tipicamente presentes neste e em outros contos de Tchekov. Primeiro, a história é contada da maneira mais natural possível, não ao pé do fogo após o jantar, como em Turgenev ou Maupassant, mas do modo como uma pessoa conta a outra as coisas mais importantes da vida, devagar, mas sem interrupção, numa voz ligeiramente sussurrada. Segundo, a caracterização exata e rica é alcançada mediante cuidadosa seleção, cuidadosa distribuição de traços diminutos, mas surpreendentes, com absoluto desprezo pela descrição constante, a repetição e a ênfase forte de autores comuns. Terceiro, não há nenhuma moral especial a ser extraída e nenhuma mensagem especial a ser recebida. Quarto, a história é baseada num sistema de ondas, nas tonalidades desse ou daquele estado de ânimo. Em Tchekov, obtemos um mundo de ondas em vez de partículas de matéria. Quinto, o contraste entre prosa e poesia, enfatizado aqui e ali, com tanta perspicácia e humor, é, no fim das contas, um contraste apenas para os heróis. Na realidade, sentimos, mais uma vez, isso é típico do gênio autêntico, que para Tchekov o sublime e o vil não são diferentes, que a talhada de melancia, o mar violeta e as mãos do governador da cidade são aspectos essenciais da beleza e da compaixão do mundo. Sexto, o conto não termina realmente, pois enquanto as pessoas estão vivas, não há conclusão possível e definida para seus infortúnios, esperanças ou sonhos. Sétimo, o narrador parece estar a todo momento se dando ao trabalho de aludir a bagatelas, cada uma das quais, em outro tipo de história, significaria uma indicação clara de uma virada na ação. Mas exatamente por não terem nenhum sentido, tais bagatelas são de extrema importância para dar a atmosfera real dessa história particular. Permita-me repetir uma frase que me parece particularmente significativa. Sentimos que para Tchekov o sublime e o vil não são diferentes, que a talhada de melancia, o mar violeta e as mãos do governador da cidade são aspectos essenciais da beleza e da compaixão do mundo. O que eu poderia acrescentar? Quanto mais lemos Tchekov, mais sentimos isso. Muitas vezes pensei que os contos de Tchekov
não deveriam ser lidos isoladamente, mas como partes separadas de um todo, pois como a vida apresentam ideias contraditórias, visões opostas. Lendo-os pensamos como a vida é ampla, quantas maneiras há de viver. Neste mundo onde tudo pode acontecer, quanta coisa é possível. Nossas vidas podem mudar inteiramente num instante, ou nada mudará jamais, especialmente o fato de que o mundo e o coração humano serão sempre mais vastos e profundos que qualquer coisa que possamos penetrar. Isto é o que conclui sobre o que aprendi, sobre o que ensinei e sobre o que deveria ter ensinado. Espere, eu deveria ter dito aos meus alunos: voltem, cometi um erro. Esqueçam a observação, a consciência, a perspectiva. Esqueçam a vida. Leiam Tchekov. Leiam todos os contos. Admitam que não compreendem nada da vida, nada do que vem. Depois saiam e olhem para o mundo